de algumas coisas muito significativas. Ele disse, olha, ninguém consegue caminhar na vida se não encontrar significado da sua existência. Ninguém consegue sintonizar bem o coração se não entrar em paz com Deus e se não viver a sua vida com um sentido de missão. E, portanto, né, ele fez parte de uma história muito importante do estudo da alma humana. E quando a gente vai ler o Novo Testamento, não é interessante que o apóstolo Paulo, no final do capítulo 7 de Romanos, ele vai mostrar para a gente, olha lá, hein, eu acho que o pastor Edson não vai me convidar mais para vir aqui, o negócio vai ficar feio agora está difícil, né? Porque Paulo vai mostrar para a gente que o sinal de que a gente encontrou Jesus e a Deus na nossa vida é só quando a gente fica doido, amém, irmãos? Então, deixa eu limpar a baba aqui, né? Então, o que acontece? Porque Paulo vai dizer para a gente, que ele fala, olha pessoal, eu não estou nem entendendo o meu próprio jeito de viver e de agir, porque no fundo, no coração, eu tenho prazer na lei de Deus, eu quero fazer o bem, mas não é que eu encontro que tantas vezes o mal está comigo, e eu não entendo a minha própria forma de agir. E ele chega num ponto que a sua dor é tão grande que ele diz, olha, miserável, terrível indivíduo que eu sou, quem me livrará desse corpo que está sujeito a essa situação frágil de morte? E aí ele proclama a sua esperança, graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, qual é o problema de muita gente que começa a caminhar na sua andança com Deus na vida? A pessoa começa a sentir vontade, né, de servir a Deus, de conhecer as coisas de Deus, mas de vez em quando ele sente aquela inveja, né? De vez em quando no trânsito assim, ele recebe alguns abençoados enviados assim, na sua frente para inspirar a sua espiritualidade de maneira mais intensa, né? De vez em quando, né, Deus manda aquele indivíduo assim, desde dos tempos da eternidade, né, preparado para atazanar a sua vida, para ver se você continua gente boa, né? Agora eu senti que muitos foram profundamente atingidos pela palavra. E aí, como é que a gente lida com isso? Eu acho legal, sabe por quê? Porque quando a gente caminha na direção de uma religiosidade que não é saudável, a gente vai por um caminho que é um caminho de fingimento, que é um caminho de não autenticidade, um caminho que vira mero ritualismo e tradição sem consistência. E quando você lê o Novo Testamento, você lê o ensino bíblico, ele vai numa outra direção. E olha, é simplesmente show de bola. O caminho que Paulo nos apresenta em Romanos capítulo 8, ele fala, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Ele vai passar uma receita para nós, já que a gente é doido, precisa de receita, né? Para a gente ir na farmácia espiritual, para tomar 3 remédios, pode tomar várias vezes ao dia, né? E que nos ajudam a lidar com isso. E ele começa no versículo 1 do capítulo 8, dizendo o seguinte, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A primeira coisa que Paulo vai dizer para a gente é o seguinte, você quer saber qual é o caminho para a gente vencer o desafio que aparece no capítulo 7? É lembrar que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso quer dizer que a nossa vida espiritual depende fundamentalmente do nosso entendimento do que Deus fez por nós em Cristo. O combustível da maldade é a culpa não resolvida. Quando a pessoa carrega todo esse peso negativo nela mesma, quando ela não consegue virar a página,
ela não consegue trabalhar a sua vida. Ou seja, quem nunca resolve o passado, não consegue viver o presente e nem caminhar na direção do futuro. Então, a coisa mais extraordinária é saber de fato o que é o Evangelho. O Evangelho significa que em Cristo Jesus, aquilo que o Senhor fez por nós, nos libertou plenamente de toda culpa do pecado. Isso é tão impressionante, que eu tenho visto pessoas na minha vida. Aliás, eu vi gente recentemente que teve o tipo de vida mais assim, vamos dizer, dispensável do ponto de vista do que a gente pode comentar. E quando essa pessoa bebeu da graça de Deus, conta-se a história do famoso Agostinho, né? Que tinha uma vida completamente complicada, e quando ele encontrou alguém que o conhecia da sua velha vida, correu atrás dele e falou: Agostinho, Agostinho, sou eu. O Agostinho respondeu: você é você, mas eu não sou mais eu, né? A sua vida tinha sido mudada. Então, como é que a gente caminha? A gente não caminha simplesmente por uma proposta mistificadora. A gente não caminha simplesmente por alguém que quer obedecer uma série de regras. A gente, o primeiro remédio chama-se: não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Uma pessoa que entrou em paz com Deus, que pede perdão a Deus e recebe Cristo Jesus na sua vida, essa pessoa está plenamente perdoada em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Na sequência, Paulo vai dizer para nós que essa caminhada que tem a ver com esse contexto, vai dizer no verso 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, Paulo vai dizer, pessoal, a gente descobriu que agora em Cristo Jesus nós estamos livres. Quando você converte-se a Cristo, recebe a Cristo, a gente entende que Cristo nos livra do pecado. Mas em que sentido? Cristo não nos livra do pecado no sentido que você não tem mais nenhuma vontade de fazer coisa errada. Tanto é que Paulo está dizendo que ele está lutando com isso. Ele não livra a gente da presença do pecado e até mesmo da luta contra o pecado. Ele livra da condenação do pecado. Nós estamos livres do ponto de vista jurídico, daquilo que era acusação contra nós é tirada. O que acontece? Aquilo que cairia sobre mim, caiu sobre Jesus. Isso que significa a ira de Deus, caiu sobre ele. Por isso ele é o Cordeiro de Deus, que nós cantamos, que tira o pecado do mundo. Mas essa consciência, ela ainda é mais potencializada quando a gente descobre que essa realidade no reino de Deus tem a ver com a ação do Espírito de Deus. E olha, coisa que é forte, porque ele vai dizer o seguinte, que a nossa caminhada é uma caminhada que não é possível ser feita por alguém simplesmente querer obedecer à lei e não querer. Eu conheço tanta gente que tenta fazer, todo mundo tem a sua fraqueza, né? A nossa vida é igual aquelas bexigas, balões, né, que você vai soprando e tem uma parte ali que ela é bem fininha, é ali que estoura. Então, eu não sei onde é que está, onde é que é o estouro da sua bexiga. Onde é que é o seu ponto fraco? Tem gente que você fala para ele, bom dia, bom dia você, já responde assim, né? Então, tem pessoa que chuta para o lado que está virado, do jeito que vai, né? A coisa vem.
Então, a pessoa tem a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua limitação. E ele não vai ser vitorioso porque ele toma uma decisão, porque ele decide, porque ele faz, porque ele se obriga, porque ele se machuca, porque ele se sente culpado, porque ele dá uma oferta. Não. A Bíblia vai dizer que isso que acontece por um caminho que tem a ver com o que o próprio Deus fez ao vencer o pecado e que nos trouxe, olha que coisa impressionante, permitindo que através da grande vitória de Cristo Jesus, as justas exigências da lei pudessem ser plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, segundo caminho de vitória real na vida espiritual é viver segundo o Espírito. Você sabe qual é a figura de uma pessoa que está andando segundo a vontade de Deus? É de um surfista. O que o surfista faz? Ele tem que se equilibrar na onda. A força é da onda, o poder é da onda, ele só tem que ficar em cima da prancha direitinho. Errou, caiu. A força e o poder é do Espírito. Faça favor de ficar direitinho na prancha. Quem conduz é o poder de Deus. E é tão impressionante isso, porque ele diz, pessoal, é o seguinte: quem está no reino é uma pessoa que vai ser levada a caminhar pela mentalidade, pela inclinação do Espírito. O oposto é a inclinação das más inclinações nossas, que é a inclinação da carne. Quem se inclinar para a carne, caminha para a morte. E quem se inclina para o Espírito, essa pessoa está fazendo o caminho que Deus deseja. E aí ele vai dizer que se o Espírito, né, de Deus habita em vocês, vocês agora devem saber que vocês não estão mais obrigados a dominar a carne, que é um dos grandes problemas da nossa sociedade sem identidade. A pessoa diz, por que você faz isso? Ah, porque eu sou assim mesmo, porque eu nasci desse jeito, né? Não tem aquela história, pau que nasce torto, morre torto, eu sou assim mesmo, não tem jeito, é o meu jeito, então agora faça favor de aguentar e acabou, é mesmo? Então, existe uma esperança de mudança e de transformação por causa do poder do Espírito em nós. E essa realidade é tão valiosa que Paulo é bem direto: se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Você pode não estar cheio do Espírito, pode não ter plenitude, mas todo verdadeiro filho de Deus tem o Espírito Santo na sua vida. Então, o Espírito está em nós. Aí ele vai dizer, olha, vocês querem saber qual é o tamanho desse poder que é colocado à nossa disposição? Vocês querem saber o que é que foi dado por Deus nessa realidade do Espírito? Presta atenção na força e do impacto do verso 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Já imaginou isso? O Espírito do Senhor é que ressuscita Jesus dos mortos. É o Espírito de vida, Espírito do Senhor do universo, Criador, tanto da criação original. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Veruach Elohim meracheft al pnei hamayim. E da nova criação, a nova criação em Cristo. Esse Espírito está à nossa disposição. Meus amados irmãos, o poder do Espírito de Cristo Jesus na nossa vida. Creia e se aproprie disso. Você pode ir muito além do que você é. Louvado seja Deus. Por isso, é extraordinário. Se você olhar bem, eu acho tão impressionante ver a história dos discípulos. Quem eram os discípulos? Os discípulos de Jesus, os caras eram pescadores lá do lago da Galileia. Esses discípulos, Jesus falava, eles não entendiam nada. Está chateado com você? Você não viu nada, os caras eram pior ainda. Lá em João 13, depois de muito tempo, Jesus vai dizer o quê? Que os discípulos não tinham entendido nada do que ele tinha falado. Na hora que a coisa ficou difícil, você sabe muito bem, o Pedro negou, o Judas traiu, os outros nem para negar não estavam, tinham fugido antes.
Tal era a situação. O Pedro, que era o mais corajoso, negou a Jesus 3 vezes avisado. Jesus mandou no Google Agenda para ele antes, olha, vai ser assim, estava lá avisado, você vai negar Cristo, aparece lá o aviso, agora, né? E mesmo assim, Jesus vai, restaura Pedro, e você vê que esses discípulos, o João chegou em Samaria, o João falou, Senhor, vamos descer fogo do céu e fazer churrasco samaritano hoje? E esse Senhor vira o apóstolo do amor, escreve filhinhos, que coisa impressionante. O próprio Pedrão, né, entra, sabe o que fez a diferença? O poder do Espírito de Deus que está na sua vida. Você não é obrigado a ser refém da sua fragilidade para sempre, através da purificação da nossa consciência, através de pela fé nós vermos que não há nenhuma condenação sobre mim, e através da convicção do poder do Espírito, eu posso fazer diferença no reino de Deus, mudado pelo perdão de Deus. Agora, quando a gente pensa nessa caminhada com Deus, eu me lembro, muitos anos atrás, tinha um missionário, que quando alguém aceitava Jesus, queria ser batizado, ele ia conversar com a pessoa, em vez de ele ficar fazendo pergunta difícil, fala João 3,16 inteiro de cor aí, me diga o que a Bíblia fala sobre Jesus, ele é profeta, sacerdote e rei, defina Deus, o que é a Bíblia? Não, ele virava para a pessoa, olhava bem nos olhos e falava, você ama Jesus? Se o sujeito balançasse muito assim, ficasse muito na dúvida, e falava, então você espera um pouco mais para você ser batizado, porque não sei se você entendeu direitinho o que é o Evangelho. Quando a gente pensa em Deus, Deus é o Criador, Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Deus é o dono do universo, Ele é o onipotente, Ele é uma série de coisas, mas você quer ver onde é que está a ponta da agulha, assim, para atingir o nosso coração, a nossa vida, aqui em Romanos capítulo 8, é muito especial e muito bonito. Ele vai dizer para nós o seguinte, portanto, irmãos, verso 12 em diante, estamos em dívida, não com a carne, para vivermos sujeitos a ela, mas se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Mais uma vez a referência ao Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é interessante que na língua grega tem filhos no sentido de criancinha, e tem filho já crescido, filho amadurecido, que entende o que está acontecendo, que é o que aparece aqui. Então, quando ele diz para a gente que agora, vocês que são guiados pelo Espírito são filhos, porque vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, como é que a gente cura o nosso coração? Limpando a consciência, sabendo que Deus nos perdoou completamente em Cristo. Eu não sei se vocês já viram um filme muito famoso de uma tribo na Papua Nova Guiné, que eles vão ouvindo o Evangelho aos poucos, e eles não sabem a história. E quando eles estão com aquela esperança maravilhosa sobre o que vai acontecer com Jesus, de repente Jesus é preso e morre. E aí a tribo fica desesperada, eles ficam tudo em depressão, param de comer, ficam numa situação, falam, como assim? A gente estava esperando que ele fosse ser grandemente vitorioso, e eles ficam mal até que chega o momento final, quando o missionário vai dizer, agora vou contar o último episódio da história. E quando ele conta o episódio da história que Jesus ressuscitou,
Aí o pessoal fica maluco, doido, e eles começam a dançar e a pular e jogar o missionário para cima, porque eles entenderam, nossos pecados foram lançados no fundo do mar. Perdoados em Cristo Jesus, que Deus é como tu, Senhor, né, que te esqueces, né, como diz Miqueias 7, verso 19 e 20, lançará as nossas iniquidades no fundo do mar e jamais te lembrarás dele. Então eu estou perdoado. Depois, em Cristo Jesus, o Espírito da criação e da ressurreição habita em mim. E agora, como é que é a minha conversa com Deus? Às vezes é difícil, sabe por quê? Porque às vezes a gente nunca conseguiu juntar autoridade com intimidade. Até porque a gente não teve muito contato, talvez forte, com o pai, com a mãe, com a família, e essas coisas não funcionam bem. Mas imagina só, o Senhor do Universo é meu pai, eu posso fazer bagunça e pular no colo dele. O Senhor do Universo, Ele me chama de filho. E aqui Ele diz, olha que coisa interessante, o Espírito nos leva a essa consciência de adoção. Tem poucas passagens no Antigo Testamento que chamam Deus de Pai. Mas quando a gente vai ver Jesus falando de Deus, Ele enfatiza o quê? Pai nosso que estás no céu. Deus é o meu Pai. E Deus é aquele que me recebe. E o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Consciência de perdão, dependência do poder do Espírito e a consciência de que eu sou filho e completamente aceito diante de Deus como parte da família. Então Deus não é só Criador, onipotente, todo-poderoso, onisciente, Deus grandioso, magnificente. Deus é aquele que é tudo isso, mas Ele me abraça, me recebe como filho e através disso eu tenho uma libertação espiritual poderosa. E eu sou filho, que coisa! Nós somos herdeiros, tenho direito à herança, não por mim. Você sabe que a coisa mais complicada que impede a gente de caminhar espiritualmente é um sentimento negativo de inferioridade baseado numa acusação. Quando você tenta chegar perto de Deus, a ação do inimigo de Deus, mas quem é você para vir orar desse jeito? Quem você pensa que é? Para você, você não é ninguém especialmente importante. É claro que a gente não é nem um pouco importante, mas a gente é filho, a casa é nossa, o pai é nosso, somos herdeiros, e herdeiros que podem não só ter o privilégio de participar da obra de Deus que envolve sofrimentos, que fazem parte da nossa caminhada, como do próprio Senhor, mas também da sua glória. Então convido você hoje a deixar de ser doido, sarar, sabe essa perturbação, sabe essas ideias tontas da sua cabeça, sabe esse menosprezo, sabe a raiva que você tem porque a sua fraqueza fez você errar de novo, sabe esse sentimento que deixa você longe, seja derrotado em nome de Jesus. Que você se aproprie do perdão da consciência purificada. Que você abra o seu coração e busque a plenitude do Espírito, o Espírito que foi dado a você pela vitória de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que Deus lhe dê a sensação gostosa hoje antes de dormir. Você vai orar, tá? Pai, me dá um abraço. O Senhor me recebe plenamente, porque eu sei que o Senhor é muito mais do que Senhor do universo. O Senhor é o nosso Pai, meu Pai que está no céu e que está aqui do meu lado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Coloque o seu coração diante dele, coloque a sua necessidade. Eu peço até que você coloque a sua mão no seu coração e apresente a sua vida. Deus bondoso, às vezes eu me sinto culpado, eu quero que o Senhor me ajude a ter uma plena consciência de perdão. Ó Pai, às vezes eu fico dependendo da minha força e fico nervoso demais. Eu quero que o Teu Espírito me dê vida, força. E ó Deus, revela essa paternidade ao meu coração hoje de modo especial.
Deus bondoso, Pai querido, Senhor do universo, e Deus que nos ama e nos acolhe poderosamente em Cristo Jesus, eu peço a tua mão de graça, de vitória, de poder, de libertação nesta noite no nosso coração. Nós queremos saber a nossa identidade é que nós somos filhos, herdeiros, temos o Espírito e fomos perdoados em Cristo Jesus. Pai amado, pelo poder do teu Espírito, visita as consciências, visita os corações, derrama da tua graça, liberta, ó Deus, de maneira especial, para que venhamos a ter uma saúde espiritual, emocional, diante da tua mão poderosa. Nós te louvamos, te agradecemos, de que apesar de tudo que somos, a tua graça, teu poder, que se aperfeiçoa na fraqueza, certamente será vitorioso em nós. Te adoramos, te bendizemos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus seja louvado nessa noite. Amém. Louvado seja.